Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Enquanto os irmãos estão abrindo Mateus 13, só quero dar duas ênfases aqui, que não deu tempo de eu mencionar para os irmãos na hora dos avisos, mas os irmãos que estão aqui, que participaram do Café Conexão e tem aquele papel para entregar, aquele formulário, se você ainda não entregou, se prepare para entregar o quanto antes, certo? E o outro aviso, porque antes um pouco eu vim para cá, para a igreja, não deu tempo de eu falar para o meu colega pastor, Sérgio. Eu conversei com aquela jovem senhora chamada Rosiane, e os irmãos aqui, alguns vão lembrar, aquela jovem que os irmãos não conhecem, o único que conhece que sou eu. Mas naquele dia que a gente fez aqui um café da manhã para a nossa vizinhança, os irmãos vão lembrar que uma senhora passou aqui, eu lembro disso. A avó dela passou aqui e ela teve um acidente, uma explosão dentro da casa, sabe o que é isso, né? Uma explosão dentro da casa com um botijão de gás e ela perdeu o pé dela. E ela tinha 30 dias de casado, estava num apartamento novinho lá. E a gente começou a acompanhar aquela mulher. E eu falo periodicamente com ela por telefone. Me encontrei uma vez na porta da casa da avó dela, foi quando nós nos conhecemos. O Vitor, o marido dela, nunca me viu, me deu um abraço, parecia que me conhecia no quanto tempo, agradecendo as orações da igreja. Conversei com ela e ela está tendo um problema bem difícil na perna dela, no pé onde foi amputado, o nervo que foi amputado, cortado, eu não entendo muito, mas ela me disse que o cérebro manda ainda a notícia que tem pé lá, mas não tem. Então ela está com muita sensibilidade naquele lugar e ela está fazendo tratamento neurológico, um monte de coisa lá, para ver se consegue perder essa sensibilidade, porque ela não pode nem relar no chão. Ela não está saindo de casa, mas ela está bem, já foi, os medicamentos que ela tomava já cessaram, e ela pediu para eu agradecer à igreja, as orações, estou fazendo aqui, ainda ela quer um dia vir aqui para conhecer a igreja, e eu queria que os irmãos continuassem orando pela Rosiane, seu esposo Vitor, para que Deus possa completar essa obra na vida dela, e aí a salvação chegar naquela casa, amém? Amém, irmãos? Amém. Isso, abriu em Mateus 13? Eu não, então eu vou abrir. Mateus 13, versículo 23, é o texto que nós vamos introduzir o sermão. Lembra? Mateus 13 é o texto de introdução do sermão. Verso 23. Mateus 13, 23 diz assim: quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse é o texto que nós estamos usando como introdução de um sermão, de uma série de sermões chamado Mudança. E esse texto aqui, ele se reporta aos tipos de solos que a boa semente caiu. Nós vamos lembrar que o primeiro solo foi aquele à beira do caminho, que Satanás veio e tomou para si. A segunda é aquela que caiu no solo rochoso, que a planta começou a crescer, mas não tendo raiz, o sol forte secou, que são as tribulações, as lutas da vida. A terceira é aquela que caiu no meio de espinhos, foi sufocada pelos espinhos, aquelas são as influências desse mundo. E a quarta é esta hoje, é a boa terra que cai, a semente que cai em boa terra, a palavra de Deus que germina. E hoje então, meus irmãos, é a última mensagem dessa série chamada Mudança, e cada domingo então nós falamos sobre um tipo de solo, falando sobre cada mudança. Pensando na história da igreja, porque também é um foco que a gente está dando esse mês na história da igreja, o coral cantou aqui belamente o hino Castelo Forte, falando da história da igreja, também é a mesma coisa. Nós percebemos que os personagens que passaram pela história da igreja tiveram as mesmas questões. Satanás tentando destruir as coisas, as tribulações, as lutas, também tiveram influência para tentar desanimá-los. As pressões da vida, do mundo, das preocupações da vida também foi um fator. Mas por último, nós vamos mencionar aqui que a palavra de Deus venceu. Ela foi vitoriosa porque seguiram a palavra de Deus. Isso é poderoso. Na primeira mensagem que eu usei sobre a influência de Satanás, nós precisamos de uma mudança da influência de Satanás. Eu usei o texto de João capítulo 10,
os irmãos que estavam aqui vão lembrar, eu preguei sobre aquele texto, falando que Satanás quer nos influenciar no entendimento da palavra de Deus, quer nos influenciar no nosso relacionamento com Deus, quer nos influenciar na nossa qualidade de vida e quer nos influenciar também no nosso relacionamento com outras ovelhas, com outras pessoas. Na segunda mensagem eu preguei a mudança da influência que as tribulações têm sobre nossa vida, que nós passamos. Eu usei o texto de Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 39, falamos sobre o que a tribulação pode fazer, o que a tribulação não pode fazer. Ela pode tentar ofuscar a glória de Deus, ela pode tentar tirar a esperança que nós temos, ela pode tentar fazer com que nós esqueçamos da presença intercessora do Espírito Santo, mas ela não pode tirar ou impedir o agir de Deus sobre nós, ela não pode nos separar do amor de Deus, e ela não pode tirar a nossa vitória, que já está concretizada pelo poder de Deus. A terceira mensagem, que foi domingo passado, só recapitulando para que nós voltemos aqui ao contexto. Terceira mensagem, a mudança da influência desse mundo, as preocupações desse mundo. Eu usei o texto de 1 João capítulo 2, versos 15 até o verso 17, um texto muito especial, muito importante para nós, e nós falamos sobre as consequências que a influência do mundo tem sobre a nossa vida. Aquele texto que fala: não ameis o mundo, nem aquilo que está no mundo. As influências foram que o amor do Pai não está nele, quando nós permitimos a influência desse mundo sobre nós. Nós vimos lá que ele vive exatamente o que é contrário ao Pai, está lá no texto. Ele busca a concupiscência da carne, ou seja, lá na versão NVI está a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, quando justamente ele permite que esse mundo continue influenciando a sua vida. E terceiro, nós vimos que quando nós permitimos o mundo influenciar a nossa vida, ele vive fora da vontade do Pai, totalmente fora da vontade do Pai. Bem, hoje vamos falar sobre a mudança que temos que ter sob a influência da palavra de Deus, sob a influência. Enquanto outras mensagens que eu preguei, as 3 primeiras que eu preguei, enquanto elas falavam sobre mudança da influência, ou seja, mudança da influência de Satanás, mudança da influência das perseguições, das tribulações, mudança da influência desse mundo, ou seja, não permitir que o diabo, que as tribulações, que o mundo interfira no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus. Nesta mensagem nós vamos falar sobre a mudança que temos que ter sob a influência da palavra de Deus, ou seja, nós vamos ver que a Bíblia é poderosa para mudar a nossa vida. A Bíblia é poderosa para mudar a sua vida. A Bíblia é poderosa para mudar a minha vida. Nós vamos perceber que não importa o sexo, não importa a nacionalidade, não importa a condição socioeconômica, não importa a cultura, não importa a idade, a Bíblia tem o poder de influenciar drasticamente, mudar significativamente a vida de uma pessoa. Esse é o poder dela. E eu já vou declarar para os irmãos aqui que eu, pastor, eu tenho certeza que o meu colega vai concordar comigo, eu, pastor Clésio, eu creio no poder da palavra de Deus. E eu creio que ela pode fazer na nossa vida. Quando Lutero colocou as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, no castelo, na Catedral de Wittenberg, ele colocou naquele dia, quem estudou aqui as aulas sobre reforma que nós fizemos e terminamos hoje, eu quero agradecer a todos que participaram, mas quando nós estudamos, nós percebemos que ele colocou no dia antes, que é conhecido como o dia de todos os santos, porque ele sabia que a igreja ia ser inundada de pessoas. E ele colocou aquela tese porque ele foi impactado com o texto da Bíblia. Nós vamos lembrar naquela passagem histórica maravilhosa de que Lutero, um homem piedoso, que queria buscar a paz interior, e ele tentou de todas as formas, ele fazia tudo que a igreja lhe pedia, ele se tornou um grande sacerdote, ele se tornou um líder da igreja, ele tentava de todas as formas, ele fazia, deixava de fazer coisas que a igreja pedia para ele não fazer, até quando ele percebeu que não era por ali. Quando ele viu que na realidade ele estava sendo enganado na sua alma, de perceber que justamente a paz que só Deus pode dar, não vem através daquilo que nós fazemos, mas vem através daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
E é por isso que quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que é uma citação de Abacuque capítulo 2, versículo 4, e lá está declarado: mas o justo viverá por sua fé. Que coisa maravilhosa! Aquilo mudou a vida daquele homem. Um homem extremamente piedoso, extremamente interessado, religioso, preocupado em fazer as coisas corretas. Mas ele foi impactado pelo poder da palavra de Deus e a sua vida mudou. Aquele homem foi corajoso, colocou as 95 teses, falando sobre várias coisas que ele estava contra, agora baseado na palavra de Deus. Quando ele foi pedido para retornar, para negar tudo aquilo que ele havia escrito e pronunciado através das palavras, tudo aquilo que ele havia escrito, ele citou aquela frase, naquele concílio em Worms, na dieta de Worms, em 1521, ele citou aquela frase célebre: se vocês me provarem pela razão e pela palavra de Deus, eu volto atrás. Eu lembro de minha mãe, e eu vou contar aqui, os irmãos conhecem aqui a história da minha mãe, se me permitiu contar. Minha mãe, quando ela entregou a vida para Jesus, foi pedido para ela rejeitar aquilo que ela acabava de fazer, porque ela estava, num certo sentido, negando tudo aquilo que ela havia dito que ela cria, em todas as formas. O pai dela, chegaram na casa dela e ajoelharam nos pés dela, clamando: ô minha filha, volte! A gente não vai dar conta, não vamos conseguir aguentar se você seguir essa seita que assim dizia. Minha mãe tinha lido o Novo Testamento. O meu avô, o seu Maximino Mariano Pontes, pai do meu pai, alguns irmãos aqui conheceram, pai do meu pai, que começou a evangelizar minha mãe, mas a minha mãe ficava ouvindo até que um dia ela ganhou o Novo Testamento. Ela foi ler, teve um encontro com Jesus, mudou a vida dela. E aí, quando o pai dela foi lá, o sacerdote da igreja dela foi lá pedindo, e ela ficou então agitada com aquilo lá, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer textos bíblicos, porque era uma nova na fé. Ela fez uma oração, entrou no seu quarto, e ela disse: Senhor, se eu estou errado, me mostra pela tua palavra agora. Ajoelhou e fez essa oração. Quando ela abriu a Bíblia, ela leu aquele versículo: aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Fechou a Bíblia, é isso aí. Glória a Deus. Até hoje, aquela mulher, quem conhece aquela mulher, sabe o quanto que ela é firme e pega no pé dos filhos até hoje. Volta da igreja, dos pontos, fala, vai ver. O chão de olheira que recebe da dona Orlando. Porque a Bíblia transformou aquela vida. E transformar naquela vida teve um efeito poderoso na família daquela senhora. Porque é assim que a Bíblia faz. E eu sei, se eu parar para ouvir os testemunhos dos irmãos aqui, os irmãos vão começar a contar o que aconteceu com vocês. Talvez alguns não tiveram uma família que lhe ensinasse a Bíblia, mas teve o mesmo efeito. Talvez outros foram criados no Evangelho, como se diz, criados ouvindo, mas teve aquela hora que a Bíblia impactou e trouxe mudança na vida, porque esse é o poder da palavra de Deus. Muda a vida, transforma. Ela continua fazendo isso até hoje. Passaram anos, veio mudança na sociedade, mudança de cultura, tecnologia, mas nada substitui a palavra de Deus. Ela pode ser digital, ela pode ser em papel, ela pode ser em manuscrito, mas o poder dela não está nisto, está naquele que o inspirou, o Espírito Santo, e que muda as pessoas. Eu tenho muitas experiências, eu podia gastar aqui a noite inteira contando as experiências que eu já vivi, ensinando a Bíblia para as pessoas e vendo a mudança na vida das pessoas pela chegada da palavra de Deus na vida delas. Isso é extraordinário. Quando a pessoa ela tem contato, ela começa a estudar a Bíblia, a sua vida não é a mesma. E quem já estudou a Bíblia comigo naquela semana intensiva que a gente faz, eu praticamente todas as vezes quando eu começo, eu digo o seguinte: quando terminar essa semana, a sua vida não será a mesma. E eu olho, toda vez que eu olho para as pessoas, quando eu falo essa frase, as pessoas olham assim: brincadeira, pastor, semaninha estudando a Bíblia. E eu falo essa frase com convicção. E meus irmãos, todas as vezes, eu não estou dizendo uma ou outra, estou dizendo todas as vezes, pessoas vêm me procurar depois do estudo e falam assim: verdade, pastor, minha vida não é a mesma. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem um poder de mudar pessoas. Muda. Eu já fui no meio de aldeias, encontrei homens descalços,
vestidos da maneira mais simples que a gente pudesse imaginar, mas citando o texto da Bíblia, falando do que a Bíblia chegou até nós. Eu lembro quando eu fui visitar o povo Galibi, lá no Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa, quando entrei num culto, numa choupana, num lugar simples, e eu vi o Senhor orando, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque a palavra de Deus chegou até nós, porque o Senhor usou homens para chegar e trazer a sua palavra, e a nossa vida mudou, porque ela muda. Agora, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo chamado crentes, evangélicos, ditos estudiosos da Bíblia e conhecedores das Sagradas Escrituras? O que está acontecendo com esse povo evangélico? Por que as mudanças não estão acontecendo na velocidade do poder que nós estamos mencionando, que a palavra de Deus tem? O que está acontecendo conosco? Eu fiz alguns questionamentos e eu queria que você me acompanhasse neles. Será que a palavra de Deus deixou de ter o deixou de ter o poder que ela sempre teve e que nós estamos mencionando aqui? Será que deixou? Será que a influência dela não é mais para acontecer mudanças, só fica agora no campo das ideias, das opiniões, muito subjetivas e nada objetivo de mudança? Será que é isso que aconteceu com a Bíblia? Será que a palavra de Deus muda apenas conceito, mas não muda mais as ações, não torna mais aqueles conceitos em prática? Será que é isso que mudou? Não é mais prático, só está no campo do conceito, da filosofia. Será que a palavra de Deus se conforma agora mais com a pessoa e não transforma mais a pessoa? Será que é isso que está acontecendo? Pior, eu coloquei aqui, você pode pegar meu esboço e ler, pior, coloquei pior. Pior, será que as pessoas que criticam a interpretação histórica da Bíblia estão certas em dizer que temos que fazer uma interpretação cultural mais atualizada, mais como uma interpretação contemporânea, e não precisamos viver debaixo desta interpretação arcaica da Bíblia? Eu já ouvi isso muitas vezes, de várias formas. Bíblia passada, você tem que reler. Eu até coloquei: será que nós temos que fazer uma releitura da Bíblia? Será que nós estamos errados? Nós ficamos lá com Abraão, com Moisés, com os apóstolos, e a gente ficou parado naquela cultura, e nós não fazemos uma releitura da Bíblia. Será que a Bíblia ela está desatualizada? Será que ela está desatualizada? Será que nós não modernizamos a Bíblia? Nós não fizemos uma releitura, uma nova interpretação? Será que nós erramos, irmãos, nessa história da igreja, nesses relatos que a gente viu na história da igreja, de homens que defenderam as escrituras, a tradução na língua do povo? Será que a gente devia ter feito uma releitura e traduzido em contextos que pudesse se tornar mais ou menos? Será que é isso? Meus irmãos, o problema não está com a Bíblia. O problema não está com o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. O problema está comigo e com você, com a nossa geração, que tem desacreditado a Bíblia, desqualificado a Bíblia, desonrado a palavra de Deus. E de que forma? No dia a dia. Às vezes nem no conhecimento, é mais na forma prática de viver aquilo que nós conhecemos como Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, ou como eu já ouvi dos índios, a fala de Deus, a voz de Deus para nós, a carta de Deus para a minha vida e para a sua. O problema está conosco, porque a palavra de Deus continua sendo a mesma, ela não muda, e apesar de sua mensagem ter sido escrita há muitos anos atrás, ela é extremamente atualizada, ela é extremamente contemporânea, porque ela lida com um problema simples e objetivo que está inserido nela. Ela quer resolver um problema, o relacionamento do homem com a mulher,
do homem com Deus, e esse relacionamento do homem com Deus está em todas as épocas, em todos os períodos, em todas as culturas, em todos os lugares, com qualquer pessoa, com qualquer sexo, em qualquer cultura, seja qualquer língua, o problema é o mesmo, o relacionamento do homem com Deus, e a Bíblia tem a resposta para como consertar esse relacionamento, por isso que ela é extremamente atualizada. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. O nosso sermão vai ficar aqui nesse texto, tão somente nele. Hebreus, capítulo 4, 2 versículos. 2 versículos, o verso 12 e o verso 13. E eu vou pedir que os irmãos leem comigo juntos o verso 12 e depois o 13, eu vou ler sozinho, tá bom? Vocês vão repetir comigo, está aqui no Data Show, ou versão. Se você quiser ouvir, vamos ler juntos? Hebreus 4:12, aí você se silencia, eu vou ler o 13, tá bom? Vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora escutem o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu fiz questão de colocar aqui para mim aquela versão que eu usei também a semana passada, citei, que meus filhos têm, a mensagem. Olha só como diz essa versão. Presta atenção, os 2 versículos 12 e 13, pode deixar ali, 12 e 13, que os irmãos vão fazer a comparação. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Mas nós estamos fugindo, irmão. Nós estamos fugindo. Nós estamos agindo de forma de fuga da palavra de Deus. Hoje de manhã eu contei a história dos batistas, desde a sua formação em 1604 para diante. Contei a história aqui um pouquinho rapidinho aqui no Brasil. E a Igreja Batista é sempre conhecida na história como estudiosa da Bíblia. Não sei não. Eu acho que eu vou ter que começar a repensar sobre isso. Se nós somos ou não estudiosos das Escrituras. Se nós temos o prazer de estar diante da palavra de Deus, de estudá-la. Porque, meus irmãos, não combina as duas coisas. Não combina quando nós estudamos e não há mudança. Porque eu vou continuar afirmando para os irmãos, o contato com a Bíblia, o estudo da Bíblia, faz mudanças na nossa vida. E se não está acontecendo, a raiz do problema nós já sabemos. Porque não é a Bíblia, não é Espírito, somos nós. Eu e você estamos deixando a Bíblia de lado, a palavra de Deus de lado. Nós não estamos lendo, nós não estamos estudando, nós não estamos debruçando sobre ela. E talvez alguns irmãos aqui estão pensando assim: ah, pastor, já sei onde vai dar esse final dessa mensagem, já sei onde vai dar. O senhor vai exortar aqui a gente ler a Bíblia todo dia. Lógico, irmão, você acertou, já sabe a conclusão do sermão, é isso mesmo. Pronto. Quer ir embora? Não vai não, fica aí, está trancado a porta, não deixa ninguém sair. É lógico, fundamento básico da vida cristã, Bíblia. É usar uma ferramenta, é usar algo que você comprou, um produto, um eletrodoméstico, um equipamento, você usa o manual, você vai fazer coisa errada. Eu quero usar esse texto aqui com os irmãos, respondendo a pergunta por que a Bíblia continua tendo poder, ela ainda é capaz de mudar a vida das pessoas. Então, através desse texto de Hebreus, nós vamos ver aqui o poder, os efeitos poderosos da palavra de Deus, efeitos que ela quer ter na sua vida, na minha vida, na nossa geração, nesta geração. Ele quer ter na sua vida, quer ter na vida de pessoas através da sua vida. E presta atenção, o esboço é muito simples, está no versículo 12 e no versículo 13.
você vai acompanhar facilmente. Aliás, você já deve olhar para o texto e saber quais são os pontos do sermão. Quais são os aqui? Olha só os efeitos poderosos da palavra de Deus, verso 12. A gente relê esse versículo dizendo, pois a palavra de Deus, ela é o quê? De novo, ela é o quê? Viva e eficaz. Primeiro efeito poderoso da Bíblia aqui. A Bíblia, ela transmite vida, porque ela é viva. A Bíblia muda a vida das pessoas, porque ela é viva, ela não é morta. Ela tem vida e transmite vida. Nela contém as palavras de vida eterna. É assim que diz. Essa vida que ela transmite é vida espiritual, vida em abundância, que o Senhor diz. O homem, quando pecou, perdeu a vida espiritual, e o contato com a palavra de Deus, ele entende quem pode dar essa vida espiritual, e ele começa a ter a vida espiritual. Quando você lê a Bíblia, você conhece aquele que dá vida a todos os homens, e essa pessoa é Jesus Cristo, e o conhecimento dela, cada vez mais o conhecimento dela, você vai ganhando cada vez mais vida e vida espiritual. Então eu já vou afirmar para os irmãos aqui, se você lê pouquinho da Bíblia, ou talvez até nada da Bíblia, você tem pouquinho de vida espiritual, ou quase nada dela, porque é impossível ter vida sem ter Bíblia, sem ter palavra. Por que o diabo, ele impede, ou ele atrapalha, ou ele faz de tudo? Por que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa impede que a gente leia a Bíblia? É justamente por causa disso, porque o diabo sabe que a Bíblia tem o poder de dar vida para as pessoas, e vida em abundância. John Piper, um escritor contemporâneo, muito bom, se você puder ler alguns escritos dele, muito joia. John Piper fez a seguinte frase, olha que joia, coisa interessante. Falando sobre a Bíblia, ela não é morta, mas ela transmite vida, e por transmitir vida, ela conecta a pessoa a Deus, que é a fonte de vida e de poder. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos distantes da Bíblia, a nossa conexão com Deus está fraca, está fragilizada, talvez até não tenha. E aí você pede para Deus durante o seu dia a dia, Senhor, ministra no meu coração, me ajuda a tomar essa decisão. Mas como que se você vai fazer isso, se o manual da vida, do relacionamento com Deus, você tem deixado de lado, está lá empoeirado na sua estante, você não lê, você não estuda, você não busca, como que você vai saber? É impossível. E eu, como eu disse, eu poderia aqui gastar um bom tempo falando testemunho de pessoas que chegaram para mim depois do estudo e disseram, é verdade, eu não sou mais o mesmo. E por que isso? Porque a Bíblia transmite vida, ela muda a vida das pessoas. Às vezes é um texto longo, às vezes é um versículo, mas ela tem esse poder. Quando eu ensinei numa igreja, não vou dizer qual igreja, mas quando eu ensinei numa igreja pela primeira vez, antes de ensinar, o pastor daquela igreja me ligou pedindo desculpas, que ele não estaria no estudo que eu ia dar, porque ele já tinha uma viagem agendada, programada, e não conseguiria estar lá, mas ele disse essas palavras, pastor, fique à vontade, pode dar o estudo lá que o senhor está programado para dar. Eu agradeci e tal. Outros irmãos me receberam lá na igreja, e eu dei o estudo lá. Foi uma semana que eu terminei. 15 dias depois que eu terminei o estudo, eu recebo uma ligação desse pastor, e ele fala a seguinte frase, o que aconteceu aqui na minha igreja? Falou, o quê? Falou, não sei o que aconteceu aqui, mas o que está acontecendo? Eu perguntei para ele. Não sei, o povo está querendo estudar a Bíblia, está querendo ler mais a Bíblia. O povo quer mais a Bíblia, porque aprenderam sobre ela, porque a Bíblia faz isso. Se você para, deixa eu dizer uma coisa para você, se você para de ler a Bíblia, cada vez é mais difícil. Se você começa a ler a Bíblia, cada vez você gosta mais. A Bíblia tem um poder de atrair a nossa mente, o nosso coração, porque ela não é palavra simplesmente, ela é inspiração divina. Foi Deus que inspirou as palavras. E eu vou dizer para os irmãos, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, e essa palavra transforma. Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você quiser vida e vida espiritual, existe uma maneira infalível, leia a Bíblia. Existe uma maneira que não fala, leia a Bíblia. Mas pastor, não estou entendendo muita coisa, leia a Bíblia, estude a Bíblia, se debruce sobre ela, peça para Deus, Senhor, me ajuda a entender as tuas escrituras. Vou dar o curso novamente em janeiro, mas estude a Bíblia.
se debruce sobre ela, entenda a Bíblia, leia a Bíblia, deixe a Bíblia transformar a sua vida, porque essa é a coisa que ela faz. O diabo não quer que você se aproxime da Bíblia, porque ele sabe que quando alguém se aproxima dela, coisas maravilhosas vão acontecer. A sua vida vai ser transformada, e é transformada em todas as áreas, seja na área conjugal, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja nas lutas contra o seu pecado, ela começa a transformar, porque ela é o poder de Deus. O apóstolo Tiago diz que ele faz uma semelhança à Bíblia, a um espelho, que aquele que chega diante do espelho e vê alguma coisa, mas ele vê muito rápido, ou seja, quando ele escova o dente, fica aqui uma pasta de dente que sai rápido, ele logo não vê, mas se ele para diante do espelho, ele pode ver os seus erros. E é exatamente isso que a Bíblia faz. Ela vai começar a mostrar para nós muitas coisas, e coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida, pode ter certeza. Segundo efeito poderoso da Bíblia, está aqui, além do versículo fala que além de que ela ser viva, ela é eficaz. E a palavra eficaz para nós é muito conhecida. Aquilo que é eficaz é aquilo que cumpre aquilo que prometeu. Por isso eu coloquei aqui que o segundo efeito poderoso da palavra de Deus é que ela cumpre as suas promessas. Ela cumpre aquilo que está escrito. O texto diz que ela é eficaz, ela cumpre, ela funciona. O que está escrito nela se cumpriu ou vai se cumprir, porque ela é eficaz. Se lá em Gênesis 3,15 foi prometido que o Salvador viria, passaram 4.000 anos, ele veio. E se em Atos capítulo 1 o Espírito Santo disse que aquele que estava subindo iria voltar do mesmo jeito, você pode ter certeza absoluta que aquilo que a palavra disse vai acontecer. Jesus vai voltar a qualquer hora, porque está escrito. Eu creio na eficácia da palavra de Deus. O texto diz que ela honra a ela mesma, ela cumpre aquilo que ela falou, ela não deixa que ela caia em descrédito, porque aquilo que ela diz acontece. Se você se aproximar da palavra e crer nela, você não será confundido, você não será envergonhado, você não ficará decepcionado, porque aquilo que ela diz acontece. Tem um texto que eu gostei muito de ler, Isaías capítulo 55, versos 10 e verso 11. Olha que coisa impressionante nesses dois versículos. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Isso é o poder da palavra de Deus. Tem um outro texto de Números, capítulo 23, verso 19, que é um texto também impressionante. Eu falo assim para dar tempo para ela também mudar lá, mas olha só, Número 23, verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, jamais. Tudo aquilo que está na Bíblia acontece e vai acontecer. Se a Bíblia diz, as coisas acontecem. Se ela diz que feliz é o homem que confia no Senhor, que descansa no Senhor, pode ter certeza que o homem que descansa no Senhor é feliz. Se a Bíblia diz que nenhuma das ovelhas será tirada das mãos do bom pastor, que é Jesus, pode ter certeza que nenhuma ovelha será tirada das mãos dele. Se ela diz que o Espírito Santo intercede por nós, pode ter certeza que o Espírito Santo intercede por nós, porque ela diz. Se ela diz que somos mais do que vencedores, então tenha certeza que nós somos mais do que vencedores, porque a Bíblia diz. Agora, se ela diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, e aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna, pode ter certeza que funciona também. Porque a gente gosta de ouvir as coisas boas, mas quando a Bíblia pega na nossa vida e algumas coisas meio complicadas, a gente fala, mas não é bem assim, não é bem desse jeito não. Se a Bíblia está dizendo que aquilo que o homem semear, ele vai colher, pode ter certeza que vai acontecer. Você não precisa nem se preocupar com isso.
Se você busca as coisas desse mundo, você vai ter as coisas desse mundo. Se você procura os elogios desse mundo, as pessoas vão te elogiar. Fica tranquilo, se é isso que você quer. Se você procura satisfazer a sua carne, fica tranquilo, você vai conseguir. Agora, se você procura coisas do Espírito, pode ter certeza que a vida eterna vai brilhar na tua vida. Você vai experimentar a presença de Deus todo o tempo. Você vai experimentar o primeiro amor todo o tempo. Porque se você se alimentar das coisas da vida eterna que contém nas Sagradas Escrituras. E eu digo isso porque a Bíblia é eficaz e ela funciona. Ela funciona exatamente conforme ela diz. Talvez essa tenha sido a estratégia mais ardilosa, mais astuta do diabo. Eu não tenho dúvida que essa talvez é a estratégia mais difícil. Ele não pode tirar nossa salvação. Aliás, até a lei nos protege, o culto aqui no nosso país, na nossa cidade, protege o culto, a gente tem a liberdade de cultuar. A gente pode cultuar, desde que a gente não atrapalhe as pessoas vizinhas, a gente pode cultuar tranquilamente, sem problema nenhum. Aliás, quando a gente pôr o ar-condicionado aqui, vocês não estão precisando, mas eu estou aqui na frente. Mas quando colocar o ar-condicionado, vamos lacrar a igreja, aí pode fazer até mais barulho. Não precisa fazer mais barulho, mas a gente pode cantar à vontade. Porque a gente tem liberdade. Mas, meus irmãos, o diabo até permitiu essas coisas. Mas ele tem tirado o amor das pessoas, dos crentes, dos chamados evangélicos, daqueles que se dizem seguidores do Senhor. Ele tem tirado o amor pela palavra de Deus. Eu não quero que você levante a mão, não. Mas quantos irmãos leram a Bíblia essa semana? Tudo bem, vai, eu vou ajudar. Uma vez só por semana. 2, 3. A gente percebe pela resposta que muitas vezes acontece no coração das pessoas. As pessoas respondem, porque eu sei que talvez você vai ter vergonha de dizer, pastor, eu não li a Bíblia essa semana. Você vai ter vergonha de dizer isso, mas você vai saber que isso está acontecendo. E meu querido irmão, em nome de Jesus, mude isso na tua vida. Comece a ler a Bíblia, porque é o diabo que está querendo distanciar você das Escrituras, porque ele sabe que uma vida comprometida com o Senhor, ele vai experimentar as eficácias da palavra de Deus. Vai experimentar o agir da palavra de Deus na sua vida. Vai experimentar cada promessa que tem na Bíblia, vai experimentar cada exortação que tem na Bíblia, vai experimentar cada agir da palavra de Deus na sua vida, porque de novo, não é a palavra do pastor Clésio, do pastor Sérgio, seja de quem for, mas é a palavra de Deus que muda o nosso coração e muda o seu. Eu posso passar a noite inteira aqui falando, mas se eu ler um versículo aqui e você ouvir bem e prestar atenção, já é o suficiente, porque a Bíblia tem esse poder de mudar. Terceiro efeito poderoso da palavra de Deus sobre a nossa vida, continuando aqui o texto que nós estamos lendo, versículo 12, depois fala que ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Terceiro efeito poderoso da palavra de Deus, está fácil aqui, não dá? A Bíblia, ela discerne pensamentos e intenções. Eita, agora pegou feio o negócio. Porque agora o texto chega a um ponto muito mais pessoal, muito mais individual, muito mais no seu íntimo, nos seus segredos da sua vida, no seu segredo da sua alma, os segredos talvez que você não conta para ninguém, e a Bíblia está dizendo aqui que ela é poderosa para fazer o discernimento e saber, entender e conhecer pensamentos e intenções do coração. Ou seja, vai muito além do que qualquer outra pessoa. Agora você, não estou querendo que você largue seu marido e sua esposa, mas agora você se separa do seu marido e sua esposa, e você percebe que a Bíblia agora é para você nesse sentido. Ela vai fazer isso na minha vida. Talvez o marido não saiba, a esposa não saiba, talvez o pai, a mãe não saiba, os irmãos não saibam, ninguém saiba, mas a Bíblia está dizendo, se você tiver contato com ela, ela tem a capacidade de revelar, de abrir aquilo que está escrito no teu coração, nos teus pensamentos. Você já imaginou se tivesse um chipzinho para aqui, o pessoal da construção do projeto Boas Novas, se tivesse, a gente coloca isso, tá bom? Vê o preço lá. Um chipzinho para colocar na entrada aqui. As pessoas que entrassem aqui já começaram a projetar no telão o que você pensou essa semana, o que você acha? Ninguém vinha na igreja, acho que ninguém vinha mais. Todo mundo ia embora. Ou ficava no culto lá de fora. Vamos cultuar aqui, pastor, está muito calor.
Mesmo com ar-condicionado aqui, ninguém entra. Mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que a gente não consiga tirar das pessoas aquilo que está no coração e no pensamento, nas intenções, Deus sabe. Dele você não vai esconder. A Bíblia revela. Eu creio que talvez esse é o motivo nosso de a gente deixar de ler a Bíblia. Porque, meus irmãos, a Bíblia é como um espelho, como eu disse, como o Tiago diz lá, é um espelho, ela revela para nós quem nós somos. E você começa, alguém já começou a ler a Bíblia e fala, não vou ler mais não. Eu lembro do meu sobrinho do Lucas, não sei se a Clarice, a Fran vai lembrar disso aí, que o Lucas, quando a minha irmã ia ler para ele assim, ler assim, filhos, obedecei a vossos pais, começaram a chorar, não mãe, não lê esse versículo não, mãe. O Lucas, que muitos conhecem, estava revelando o que ele estava fazendo. A Bíblia tem esse poder, meu irmão. Você começa a ler, você começa a meditar na Bíblia, ela começa a apontar coisas que ninguém sabe da tua vida, mas você sabe. Ela diz, mas aqui está escrito aqui, como que foi falar um negócio desse, como que foi revelar essa coisa para a minha vida? Ela tem esse poder, e talvez você está guardando coisas na tua vida, você deixa lá, aí, será que eu faço, não faço, você fica com dúvida, lê a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus, ela vai revelar para você aquilo que está de errado, aquilo que está certo. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, e diz que o Espírito, que a unção de Deus está sobre nós, e ela nos revela todas as coisas. Isso é o poder dela. Isso é o poder dela. O texto na versão mensagem que eu li na introdução do sermão diz assim, ela é capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa. Já deu desculpa, irmão? Já deu desculpa? Ah, não vai dar não. Ah, não dá, não tenho tempo, não consigo, não posso. A Bíblia corta a tua dúvida, corta até as suas desculpas, que você, nós damos muitas vezes para Deus. Ah, Senhor, olha o que aconteceu, não tive outro jeito. Ah, todo mundo faz, é assim mesmo. A Bíblia é para brincar. Olha o que está escrito aqui. Moody, um grande evangelista, Moody, um grande comentarista também da Bíblia, ele coloca assim um comentário sobre esse texto. Ela é juiz dos pensamentos mais íntimos. Ela é juiz. Ela julga. Talvez é por isso que a gente não gosta mesmo, porque ela vai apontar. Ela julga. Ela mostra para nós. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Olha que texto impressionante. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Tem uma outra versão que fala, mas o Senhor pesa. Ou seja, Ele coloca na balança. Ele mostra para nós o que nós estamos fazendo, se é certo, se é errado. A Bíblia tem esse poder. Talvez eu, como pai, vou tentar julgar alguma coisa, ou apontar algumas coisas para os meus filhos. Por eu não ser perfeito, e não sou ninguém nós somos, eu talvez faça uma avaliação equivocada, errada. Mas a palavra de Deus não, ela avalia corretamente. O outro texto de Provérbios, também o capítulo 24, versículo 12, olha que nos diz esse versículo. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Mesmo que você diga, não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada, mas aquele que avalia, que pesa, ele sabe de tudo. Você pode até enganar todo mundo, mas Deus não. E a sua palavra jamais. Você pode esconder, como eu disse, das pessoas mais íntimas, mas de Deus você jamais vai esconder. Mas da palavra dele você jamais vai esconder, porque ela vai direto no ponto que você precisa e que eu também preciso. Ela conhece o que você pensa e ela conhece as suas verdadeiras e mais profundas intenções. Ela consegue ler o que você pensa. Quando você está lendo, parece que ela está entrando aqui na sua mente, entra mesmo. Sua mente começa a discernir. E aí quando você tem um pensamento, ela já começa a separar. Isso aqui está errado. Mas a gente endurece o coração, não é bem assim não. Mas você continua lendo a Bíblia, ela vai cutucando a tua alma, vai cutucando o teu coração, vai dizendo que está errado. Você sabe que está errado. Aí o marido chega assim, não aguento mais aquela mulher, vai separar. Ele lê lá sobre o amor do marido para a esposa, fala, não, assim, não é bem assim, não dá para amar aquela mulher não. Aí a esposa fala, não aguento mais esse homem, ele é muito turrão. E aí a Bíblia diz que a mulher tem que apoiar, ser submissa ao homem, ser uma companheira do homem, assim, mas não dá para ser companheira daquele homem não. E aí o filho diz assim, Senhor, não dá para obedecer meu pai é muito quadrado. E a Bíblia diz, filhos, obedecei vossos pais em tudo no Senhor.
E aí os pais querem irritar os filhos. E aí começa a irritar os filhos e a Bíblia diz, mas tem que irritar, esses meninos me pegam muito no meu pé. E a Bíblia diz, pais, não irritei os vossos filhos. E ela vai dando orientação, vai corrigindo as nossas ações, atitudes, vai mostrando para nós quem nós somos e como nós somos. Em 1 Crônicas, olha esse versículo, meus irmãos, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Se você quiser só acompanhar, ela vai colocar o texto lá no Data Show. Olha só o que diz, uma palavra dita para Salomão, mas olha só, e você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ele está dizendo para Salomão. Presta atenção nessa frase. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Sabe tudo que você pensa, sabe tudo que vai no teu coração. Você não consegue esconder de ninguém, de Deus. Você pode esconder de todas as pessoas, mas de Deus você não consegue. Sem dúvida, esse é o poder da palavra de Deus. E esse poder, talvez a gente tenha medo e a gente quer se distanciar dela justamente por causa disso. Mas na realidade, meus irmãos, esse é o processo de Deus de purificação. Jesus em João capítulo 17, versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quiser uma vida de relacionamento com Deus mais íntimo, se você quiser que a sua vida continue sendo usada por Deus para impactar a vida de pessoas, se você quiser que Deus continue escrevendo a história da igreja, através da história da nossa igreja, da sua vida, você precisa pensar numa coisa, e isso é fundamental. Você precisa pegar a Bíblia e se dedicar a estudar a palavra de Deus. Deixa a série de lado, deixa o celular de lado e reserve um tempo para ler, para estudar a Bíblia, porque é isso que vai mudar a tua vida, a minha vida, que vai mudar a nossa geração, é a palavra de Deus. Eu disse quando estava dando aula aqui para os irmãos, que é um destaque de todos os reformadores, tanto os pré-reformadores, como eu citei aqui, John Hus, John Wycliffe, como Lutero, o homem que Deus usou para fazer a reforma, e os outros homens que surgiram, Ulrico Zwingli, John Knox, João Calvino, John Wesley, todos esses homens que vieram depois, você pode ler a biografia deles. Eles eram extremamente estudiosos da Bíblia. Eles se dedicavam. Eles eram estudiosos. Eles se debruçavam. Eu até disse para os irmãos que quando eu li a biografia de William Carey, aquele que despertou o movimento missionário nas igrejas, William Carey, quando eu li o diário dele, porque tem um livro que conta até o do diário de William Carey, meus irmãos, eu fico assim, eu estou ruim demais da conta. Aquele irmão acordava de madrugada, e de madrugada ele já estava meditando, queria pregar à noite, estava meditando, e aí ele recebe uma pessoa para acompanhar, uma pessoa de uma outra língua para fazer a tradução, e ele para com aquele homem, o outro homem chega, ele continua com o outro homem, de uma outra língua para outra tradução, aí ele para almoçar, ele almoça, ele volta para estudar, aí ele chama mais uma pessoa para aconselhar, depois ele vem com uma outra pessoa para traduzir mais outro texto de uma outra língua. Aquele homem foi usado por Deus para traduzir a Bíblia para 30 línguas. E quando ele chega no final, depois ele vai falar que ele vai para o culto, que prega a palavra de Deus. Quando ele volta para casa, ele estuda mais um pouco da Bíblia. Quando chega no final, é 11 horas da noite, ele diz, hoje foi um dia dos mais tranquilos que eu tive. Está assim escrito lá. Ou seja, meus irmãos, se a gente não lê a Bíblia, eu vou dizer para os irmãos, nós vamos virar religiosos. Uma religião muito bonita, os batistas, tradição batista, né, que a gente carrega há séculos. Mas vai virar isso, porque se a Bíblia não for lida, é ela que vai mudar. O Espírito Santo vai usar isso na sua vida, vai usar a palavra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, muito bom a gente se reunir aqui junto. E eu quero continuar enfatizando, não falte nos cultos, não falte naquilo que Deus quer ministrar na tua vida. Mas irmãos, alimento de domingo à noite só vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Você não vai dar conta. Esses dias eu perguntei para um jovem que estava meio faltoso na igreja, perguntei se você almoça todo dia? Nossa, pastor. Você lancha ou janta todo dia? Janta, pastor. Você toma água todo dia? Tá? Então, vida espiritual é a mesma coisa. Se deixar de comer, se deixar de beber, você vai ficar fraquinho. Talvez nem conseguir mais levantar da cama.
Tem muito crente doente. E a doença não é por causa de outra coisa, a não ser por falta de leitura bíblica. Quero trazer um desafio para os irmãos aqui. Eu lembro que, eu não sei se foi há 2 anos atrás, talvez a Sara vai me ajudar a lembrar, quando começou a haver um movimento aqui de leitura de 1 ano a Bíblia. Nossa, eu estava de férias, irmão. Pensa no cara de férias contente. Era eu, pastor da igreja de Boa Nova, com um movimento de leitura bíblica. Irmão, vamos começar isso de novo? Vamos começar isso de novo, irmão? Vamos estimular uns aos outros a ler a Bíblia em casa, estimula as pessoas da sua casa, eu da minha casa. Meus filhos me estimulam, eu estimulo meus filhos, minha esposa e assim por diante. Meus irmãos, deixamos um monte de coisa, mas não vamos deixar a Bíblia. É ela que vai mudar a nossa vida, ela que vai mudar a nossa geração, ela que vai mudar a nossa história, ela que vai fazer a transformação que nós precisamos, porque o Espírito Santo vai usar a Bíblia, porque o Senhor Jesus disse exatamente isso. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, capítulo 14, 15, 16 de João, ele disse exatamente isso para nós, que ele vai mandar o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vos ensinará e vos relembrará todas as coisas que eu ensinei. Aonde estão as palavras de Jesus? Estão aqui, os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo não pode ministrar na sua vida, ele não pode relembrar na tua vida aquilo que não está na tua vida. Ele só pode mexer com a tua vida se você tiver Bíblia diária. Não tem outro jeito. Você pode inventar um monte de coisa, você pode inventar um monte de coisa na igreja. Eu estou a favor daquele movimento que ele está tendo de ações que vão impactar a sociedade. A gente pode fazer um monte de coisa, mas se a gente não usar como base Bíblia, vai cair por terra, vai virar apenas um movimento. Quero que você abaixe sua cabeça. A Bíblia é o poder de Deus transformador na sua vida. Agora você pode usá-la como um amuleto, como um enfeite na sua casa, ou como uma arma poderosa do Espírito Santo para mudar a sua vida. Você pode fazer uma coisa ou outra. Quando vocês estão de cabeça baixa, eu vou citar uma coisa que eu pesquisei e eu achei muito interessante. Fica de cabeça baixa e pensa comigo aqui. A palavra de Deus revela tudo. Foi tudo visível aos olhos de Deus. Nada fica escondido quando a gente lê a Bíblia. Quando o assassino quer esconder vestígios de seu crime, ele limpa a cena do crime para que engane os investigadores. Porém, os investigadores forenses usam um produto por nome luminol para detectar vestígios de sangue na cena do crime. É um produto químico que apresenta um brilho azulado quando misturado com agente e coloca lá e aquilo aparece. Quando o luminol é pulverizado uniformemente através de uma área, pequenas quantidades de um oxidante de ativação faz o luminol emitir uma luz azul e que aquilo fica por 30 segundos. É o tempo que o investigador forense tira as fotos para registrar aonde estava o sangue. Eu quero dizer para você que a Bíblia é o luminol de Deus para nós. Mas ela não fica 30 segundos. Ela tem o poder de perdurar a vida toda. Porque o Senhor disse que esse mundo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas nunca acabam. Ela teve o poder de mudar a vida de pessoas. Ela mudou a minha vida e a sua. E ela continua tendo esse poder. O problema não é o poder de Deus, porque continua o mesmo. Está lá inserido na sua palavra. A questão somos nós. Nós estamos tentando esconder, limpar a cena do crime. Nós estamos tentando desviar os olhos do investigador. Mas ele vai continuar usando a palavra. E é só um momento que você der. Ele vai revelar tudo que tem na tua vida e ajudar a mudar. Mas você precisa fazer um compromisso com Deus. E olha, eu vou dizer para você aqui, isso aqui não é um compromisso com a Igreja Batista Boas Novas. Esse é um compromisso com Deus. De você sair daqui hoje e dizer assim: Senhor, eu quero ler a Bíblia todo dia. Quero gastar, ler a Bíblia todo dia. Isso é uma regra, irmãos. Pode passar anos. A igreja pode ter um monte de coisas modernas aqui. Mas a mensagem vai continuar a mesma. Se você não tiver contato com a Bíblia, não tem mudança na sua vida. Você
vai continuar nas mesmices. Vai mudar. Você vai continuar o mesmo marido, homem, a mesma pessoa. Você vai continuar a mesma mulher, a mesma esposa, a mesma mãe, a mesma pessoa. Mas quando você tem contato com a Bíblia, ela tem o poder de mudar. Jovens que estão aqui, que namoram, e talvez tenham um namoro não padrão, não aquilo que Deus quer, a forma que Deus quer, e você sabe o que eu estou dizendo. E você fala assim, pastor, não dou conta, não consigo dar. Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Casais que estão com problema, comece a ler a Bíblia. Está com problema com os filhos, leia a Bíblia. Você que tem filhos pequenos aqui, e às vezes põe um monte de desenho para os seus filhos, coloca eles dentro, em frente à televisão para assistir um monte, desculpa usar a expressão, porcariada que a televisão põe, mas você não põe para ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não coloca histórias bíblicas, e tem um monte de desenhos de histórias bíblicas. Meu querido irmão, coloque a Bíblia. Decore versículos com seus filhos, decore referências com eles, leia a Bíblia com eles, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Porque a Bíblia tem o poder de fazer isso na minha vida e na sua. Você ama a Bíblia? Está disposto à mudança? Se você, preste bem atenção, não é comigo nem com a igreja, mas se você vai sair daqui e dizer assim, Senhor, eu vou ler a Bíblia. Eu quero pegar na Bíblia todos os dias. Eu quero começar a ler a Bíblia. E eu sei que vai ter luta, hein, irmão? Pode ter certeza. Quem fizer o compromisso com Deus hoje, amanhã vai acordar até atrasado, talvez. Até ter problema para levantar. Mas em nome de Jesus, se você entendeu que é isso que Deus quer, Ele quer que nós mudemos a nossa vida debaixo da influência poderosa da palavra. E eu quero essa mudança na minha vida. Eu queria que você levantasse no seu lugar. Eu estou em pé aqui porque eu quero isso também para a minha vida. Eu quero estudar mais. Eu quero ler mais. Eu quero buscar mais. Eu quero mais Bíblia. Eu quero mais Bíblia na minha vida. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei qual é o método que você vai usar, mas eu estou afirmando para os irmãos aqui, vai ser muita luta. Não vai ser fácil você querer fazer isso, não. Amanhã você vai enfrentar a luta para ler a Bíblia. Mas você tem que dizer para Deus, eu quero, eu vou ler. Põe no seu celular, leia a hora que você puder, mas debruce sobre ela. Pare de dar desculpas, porque a Bíblia sabe separar isso da sua vida. Diga para Deus, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais Bíblia na minha vida. Eu quero amar a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia. Baixe sua cabeça. Eu quero que você faça a sua oração aqui para Deus. Sua oração. Dizer para Deus, Senhor, eu quero. Talvez quando você está orando vai aparecer aí uma data, um horário para você ler a Bíblia. Pode ser que vai ser esse mesmo. Não tem problema. Coloque a data, coloque o momento. Se não for esse, vai ser outro. Declare isso para Deus. Não é declare para o pastor Clésio nem pastor Sérgio. Declare isso para Deus. Senhor, eu quero ler a Bíblia. Com quem você está fazendo compromisso é com Deus. É o Espírito Santo que vai agir na tua vida e cutucar a tua vida e cobrar isso de você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu estou aqui nesta noite junto com meus irmãos aqui, Pai. Meu Deus, eu quero reconhecer junto com os irmãos, nós estamos muito, muito distantes, meu Deus, de experimentar o poder transformador da tua palavra. Por isso, Senhor, nesta noite eu quero junto aqui com os irmãos, primeiramente, ó Deus, pedir perdão, nos perdoa, Pai, porque nós somos muito displicentes, ó Deus, com a Tua Palavra. Nós lemos muito pouco e às vezes nem lemos, ó Pai. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos que estão em pé aqui, ó Deus, me compromissar contigo, Senhor. E eu quero ler a Tua Palavra todos os dias, mais ainda, Pai, mais tempo de leitura, mais tempo, ó Deus, de ouvir Tua voz, de permitir que ela ministre nosso coração, nos corrija. Ó Deus, tenha misericórdia, porque nós vamos enfrentar lutas, nós sabemos, porque o diabo não quer isso, ó Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos perseverantes. E, ó Deus, e nos entreguemos aos teus braços, ó Deus, e
deixemos o Senhor fazer a tua obra na nossa vida, mas declaramos ao Senhor, nós queremos mais a tua palavra na nossa vida. Por isso, ó Senhor, esvazia a nossa vida e nos deixe encher mais do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha essa música novamente. Exortar uns aos outros dentro da nossa casa, lerem a Bíblia, porque ela é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Senhor, nos leva nessa semana em paz, mas nos incomode diariamente com o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, sair dessa mesmice, dessa vida religiosa e partir para uma vida compromissada, de uma pessoa que quer seguir o Senhor, buscando